Vamos lá, boa noite pessoal. Falando aqui em trânsito, direto de São Paulo. Mais uma semana tensa, é a oitava semana consecutiva que a gente tem quedas aí nas bolsas lá nos Estados Unidos. O S&P é a sétima, né? Mas o Dow Jones é o número mais relevante aqui que vale a pena ser mencionado. É a oitava semana consecutiva de queda do Dow Jones, né? Lembrando a diferença que o Dow Jones é um índice que carrega muito mais empresas da velha economia, né? E o S&P tem um peso já muito grande e relevante de tecnologia. Nasdaq não precisa nem falar, né? Então, acho que só para mostrar como o risco e o sell-off realmente é sistêmico, né? Em todos os mercados. A gente vai falar um pouco da diferença aqui do Brasil, porque que o Brasil subiu, tá? Eu tô com a minha cola aqui anotada com os números pontuais aqui, mas basicamente aqui é a oitava semana que o Dow Jones cai. Isso não acontece desde 1923, né? Então basicamente aí quase 100 anos que isso não acontece, né? Tamanho o pânico aí dos mercados com essa questão, principalmente aí da incerteza referente aos impactos inflacionários, né? Se a gente vai ter uma recessão ou não, né? Então foi mais uma semana muito intensa, de bastante volatilidade para os mais variados ativos, né? O Ibovespa acabou subindo mais de 1% na contramão dos mercados americanos, né? E principalmente pelo que eu já venho falando aqui nos áudios, né? A questão do Ibov, acho que está muito mais ligado a commodities, né? Acho que por incrível que pareça, o Brasil acaba sendo um porto seguro, ou melhor, um hedge nesses momentos. Acho que o primeiro ponto, pelo real, acaba sendo uma moeda de commodity, e por commodity naturalmente, né? O nosso índice ainda é muito carregado em commodities, né? Tanto commodity, soft commodities, né? O chamado, e hard commodities também. Então a gente tem esse peso e consequentemente atrai muito capital, né? Lembrando que semana passada foi uma semana de alta do dólar, né? O dólar acabou iniciando aí a segunda-feira a 5,5 e fechou a 4,87. Então assim, uma queda bem forte, uma volatilidade muito forte no câmbio e atraindo muito capital estrangeiro para essa proteção em mercados emergentes e no crescimento das commodities, né? E isso afeta diretamente o mercado brasileiro, né? Com essa atração de capital e deixando muita volatilidade, né? Eu acho que o que vale aqui mencionar, os ativos globais estão muito baratos e o mercado brasileiro já vem barato há bastante tempo, né? Se a gente pegar o índice da Bolsa pré-pandemia, a gente chegou na casa dos 120 mil pontos e a gente está aí de novo na casa dos 107, foi para 105 mil pontos, agora está na casa dos 107 mil pontos de novo. A Bolsa também com bastante atratividade. E, enfim, eu acho que o resumo, apesar de todas as incertezas, a gente tem aí muita atratividade nos preços mundo afora, tá? Eu até postei um gráfico muito interessante do S&P 500 que mostra como a relação do preço, né, do S&P já caiu as médias dos últimos 50 dias, 200 dias e também dos últimos 500 dias, né? Então assim, tem muita atratividade, tá? Mas lembrando que a atratividade ela é sempre muito com horizonte de longo prazo, tá? Acho que entrando aqui até nos mercados, né, falar um pouco dos resultados, acho que eu anotei três aqui relevantes que vale a pena mencionar. Na segunda-feira saiu o resultado do Nubank. A gente tem Nubank no radar, a gente não tem Nubank na carteira, porque eu acho que eu já tinha falado isso em vídeos anteriores. A gente considera o Nubank uma baita empresa, um baita case, mas um preço bem salgado, né? Eu acho que o IPO veio num preço muito além da realidade, também muito voltado à facilidade e à brutalidade de capital que tinha solto, né? Mas um resultado interessante do Nubank, não foi um resultado ruim, né? O Nubank aí que já atingiu 60 milhões de clientes, tá? O resultado foi acima da expectativa tanto no top quanto no bottom line, o que é interessante, porém deixa muita incerteza pelo rápido crescimento na linha de crédito, né? Por que isso, né? Ao contrário do que parece, você está crescendo demais no crédito, isso pode representar um risco, principalmente se a gente olhar cases similares de que cresceram demais o crédito, né, acabaram sendo penalizados pela inadimplência, né? Um dos cases que entrou em crédito recentemente tomou uma porrada, a ação com mais de 90%, é a própria Stone, tá? Outros dois resultados aí relevantes, e aí vai mais para o varejo americano em si. A gente teve o Walmart aí na quarta-feira, Walmart na terça e Target na quarta-feira, tá? Eu particularmente nunca tinha visto, né, em 22 anos aí de mercado, eu nunca vi o Target cair 25% num dia e também não me lembro do Walmart cair 11% em um dia, mesmo no auge da pandemia em 2008, né? Não me lembro dessa queda brutal, tá?
e basicamente é o efeito da inflação impactando diretamente no resultado, né? Se a gente olhar os principais pontos que deixaram o resultado bem ruim, foi muito por conta do aumento de custo de combustível, tá? O aumento de custo em geral e o principal deles, o estoque, né? Ambas as companhias com estoque muito elevado, o Walmart com estoque acima de 30%. De novo, nunca eu tinha visto isso em 22 anos de carreira, passando por 2000, passando por 2008, enfim, algumas crises muito pesadas, a gente não tinha visto nada nessa magnitude, né? E não quer dizer que a crise vai ser ou está sendo muito maior do que 2008, acho muito longe disso, né? 2008 foi realmente algo completamente fora da realidade, levou bastante tempo, inclusive, para retornar dessa crise que veio do sistema financeiro e contaminou a economia real como um todo, né? O que a gente tem agora foi que a pandemia acelerou demais o processo, né, onde os bancos centrais deram muito suporte em termos de capital e taxa de juros negativa, e agora a gente tem que pagar o preço para ter uma normalização, né? Então, assim, na nossa visão, a gente começa a ver, principalmente pelos resultados das companhias e a dificuldade de repassar esses preços para o consumidor, a gente começa a ver que realmente a inflação, principalmente nos Estados Unidos, pode ter atingido o pico, tá? Isso não quer dizer que o mercado vai melhorar, mas começa a ter pelo menos uma noção, uma maior clareza de que talvez o Fed não precisa dar uma acelerada muito pesada na elevação de juros, tá? Mas o ponto aqui que fica é que está cada vez mais próximo, e inclusive isso está no preço dos mercados, uma possível recessão, né? Acho que agora a pergunta que talvez fica é qual vai ser a intensidade dessa recessão, tá? Pegando o ponto da recessão e para finalizar, também, se a gente fizer um paralelo com 2008, vai ter uma pergunta que me fizeram, vai vir recessão, então os mercados podem cair muito mais? Acho que não é por aí, né? Porque o mercado financeiro ele acaba tentando antecipar a precificação e os movimentos, principalmente da economia real. Aí, se a gente lembra de 2008, foi devastador o que aconteceu tanto no mercado acionário quanto na economia real, né? Mas em 2008 os mercados aí caíram 50%, alguns casos 60%, e mesmo depois o mercado americano com uma recessão muito profunda, em 2009, em 2010, levou bastante tempo para retomar a economia real. Mas se a gente lembrar, a partir de 2009 a gente teve uma alta mais acelerada nos mercados financeiros, muito por conta dessa antecipação que o mercado vê, tá? Então, para finalizar, eu acho que o que fica aqui, eu pareço até repetitivo, né? E eu falo a mesma coisa toda semana, e o mercado aí continua caindo toda semana, como eu falei no início, né? Acho que já é a 8ª semana, inclusive, para Dow Jones, S&P 7ª semana, né? O mercado de cripto também vem caindo bastante, acaba não saindo lugar, um pouco da extensão do que acontece no mercado real, mas de novo, né? O fundo do poço a gente não consegue prever, mas a gente consegue sim fazer uma análise fundamentada de que os ativos estão muito mal precificados, mal precificado em termos de pânico, principalmente para aquelas empresas de qualidade aí que continuam entregando resultado, né? Um pouco afetada, claro, pelo que está acontecendo na economia, mas continua entregando resultado, né? Um exemplo aqui que a gente tem, até puxando para o Pascal, né? Foi uma semana que obviamente a gente ficou negativo, mas muito menos negativo do que a própria Nasdaq, né? A gente teve alguns cases positivos, como foi a própria Trade Desk, que tinha caído demais, apesar de ter sofrido um pouco essa semana, estava subindo quase 10%, fechou a semana com alta de 1%. A gente teve uma alta forte de XP, que subiu mais de 5%, e também a gente teve uma alta aí não foi a CrowdStrike, vou ter que puxar minha cola que eu esqueci, eu ia falar CrowdStrike, mas CrowdStrike está numa das nossas quedas. Espera que minha cola não veio, vamos lá. Unity, XP e Trade Desk, né? A Unity porque tinha tomado aquela cacetada semana passada por conta do resultado, tinha caído 30%, subiu forte aí essa semana, uma alta de mais de 5%. Na ponta negativa a gente teve Nvidia, uma queda de quase 9%, começa a ficar muito atrativo, né? Até chama atenção para o nosso episódio que a gente fez com o Bruno Zangari aí da Mile Singular, fantástico, é um dos nossos principais cases, os deles também, eu acho que é uma das principais empresas aí para crescimento dos próximos 10 anos. E na outra ponta ficou claro CrowdStrike, que eu já tinha falado, que é o 5%, e Twilio novamente caiu 5%, continua aí a sua queda puxada pela última semana também do resultado, tá? Mas Twilio é um dos cases que a gente mais gosta, se eu não me engano, é a nossa
quinta ou sexta maior posição aqui no fundo. Então, pensando no longo prazo, acaba fazendo muito sentido, né? Eu acho que pessoa física que deveria começar a prestar atenção na atratividade do mercado e parar de fazer o movimento de saída para começar a pensar em entrada, principalmente pensando no longo prazo, né? Eu acho que quem se arrepende de resultados aí de curto prazo é justamente quem não planejou para fazer o investimento de maneira adequada. Beleza? É isso e um ótimo final de semana. Abraço!